Ok, pessoal, de volta aqui com o nosso curso de Conhecimentos Bancários 2015 e nós estamos aqui estudando títulos de capitalização, ou estudando, melhor dizendo, o tema capitalização, tá? Bom, nesse slide, título de capitalização, destino do valor investido, é o mesmo slide anterior, porém agora nós vamos dar nomes técnicos à formação do capital, à formação do montante para sorteio e aquela parte que é guardado para despesas administrativas. Professor, não entendi muito bem a aula passada. Realmente eu acabei misturando um pouco o conceito de capitalização de forma matemática com a capitalização com o produto. Mas isso é para te ajudar. Eu tenho certeza que você vai me agradecer quando estiver resolvendo questões de capitalização, para você entender como é que se capitaliza um valor. E a gente viu que você multiplica esse valor por 1 mais a taxa e eleva a quantidade de períodos, tá? Ok. E aí eu mostrei para você que o valor que é multiplicado, ou seja, o valor que é capitalizado, o valor que é colocado para formar um capital, que é isso que se deseja, né? Você que está guardando dinheiro para formar um capital no futuro. Eu mostrei para vocês que no título de capitalização, o valor que é guardado para formar esse capital no futuro, esse montante, esse valor futuro, ele não é 100%. Ou seja, não é todo o valor que é depositado que é guardado. É uma parcela dele, é a maior parte dele, porque fica uma menor parte para os sorteios, e os títulos de capitalização permitem sorteios, né? E, inclusive, sorteios grandes, às vezes de milhões de reais, depende do tipo de título, do banco, depende das negociações do título, das características do título, melhor dizendo, ok? Bom, e a gente viu que a maior parte se destina à formação do capital, que é a cota de capitalização, é a cota que foi capitalizada, que será realmente capitalizada, que na linguagem popular é a cota que será realmente colocada para render, como dizem os leigos, né? Bom, e uma outra parte que a gente chamou de formação do montante para sorteios é a cota de sorteio. Então, a prova, ela vai, provavelmente, a sua prova vai utilizar os nomes técnicos. Cota de capitalização, cota de sorteio, cota de carregamento. Então, a partir de agora, a gente vai falar sempre em cota, tá? Cota de capitalização, que é aquela parte que vai ser capitalizada, cota de sorteios ou cota para sorteios, né? Que é a parte que será guardada para formar valores que serão depois sorteados para os participantes, ok? E a cota de carregamento, também chamada de despesa de carregamento, taxa de carregamento, que é o valor que a sociedade de capitalização utiliza e o banco para poder, as despesas administrativas, né? A energia elétrica, os computadores, etc. e assim por diante. Tudo bem? Então, a gente vai partir para o próximo slide. E agora a gente vai falar sobre a cota de capitalização. Na verdade, eu já até adiantei isso aí, só para a gente rever de forma técnica. A cota de capitalização, que é aquela parte maior, que eu dei o exemplo aqui de 85%, né, do valor aplicado, é aquela parte maior que vai sofrer influência da taxa, que vai ser efetivamente colocada para render, ela leva à formação de um capital, obviamente. Esse capital, ele se chama provisão matemática para resgate. Observe que eu coloquei de vermelho, em destaque. Provisão matemática para resgate. Pessoal, você que está me assistindo agora, em qualquer lugar do país onde você esteja, veja bem, a minha preocupação maior ao ensinar produtos como títulos de capitalização é você entender a nomenclatura técnica. O grande problema aqui são as palavras técnicas e as expressões técnicas. Por exemplo, provisão matemática para resgate. O aluno, ele entende, o candidato, ele entende, ele sabe como funciona o título de capitalização, mas de repente, ele não sabe, ele não conhece os termos técnicos. E é isso que mais atrapalha, tá? Os termos técnicos. Então, provisão matemática para resgate é justamente... O que é a provisão matemática para resgate? É o montante formado
pelos valores da cota de capitalização que são depositados ao longo daquele período, né? Ou de uma vez só, quando se tratar de um PU, de um pagamento único, de um título de capitalização de pagamento único, de um PU, ok? Muito bem. A gente continua. Título de capitalização, elementos da contratação. Isso cai demais em prova, isso é muito cobrado em prova, tá? Quem são esses elementos? Proposta de subscrição, condições gerais do título, subscritor, titular e uma coisinha chamada cessão parcial. Professor, o que é isso? Veja bem, a proposta de subscrição, hoje, inclusive, ela não é obrigatória, porque... o que é? Primeiro, o que é, né? O que é a proposta de subscrição? É justamente a proposta que o subscritor, você que vai comprar o título de capitalização, que você assina, né? Você subscreve, você assina, adquirindo aquele título. Professor, o senhor disse que a proposta de subscrição já não é mais obrigatória, né? Bom, enquanto documento tangível, palpável, né? Aquele documento que você assina, aquelas folhas de papel, não é mais obrigatória, porque o título de capitalização hoje, né, hoje na era da informática, ele pode ser adquirido inclusive em caixas eletrônicos. Você pode adquirir um título em caixa eletrônico do seu banco, pela internet, etc. Então não há mais a figura, não há mais a exigência da figura da proposta. Mas, atenção, hein? Atenção para isso aqui que pode cair em prova. Mas, uma vez que o banco e a sociedade de capitalização, né? A gente fala o banco e a sociedade, porque não é necessário ter um banco intermediando. Existem títulos de capitalização, como vamos falar aqui, que não precisa de banco, tá? Pode ser um programa de televisão, por exemplo, e uma empresa num programa de televisão venda título. Acontece isso, eu não vou citar nomes por questão, né? Mas acontece de um programa de televisão vender um título de capitalização, aí dá um nome qualquer para ele, né? E esse título de capitalização, ele tem prêmio, tem resgate, tudo isso como a gente vai ver. E esse resgate pode ser, inclusive, caso o cliente queira, pode ser em forma de produtos, né? Sei lá, produtos móveis, utensílios domésticos, ele pode resgatar, em vez de resgatar o dinheiro, ok? Então, a proposta de subscrição, ela será, uma vez que a sociedade de capitalização, e se houver o banco intermediando, uma vez que prefira que o subscritor assine a proposta, aí começará a valer a partir da assinatura da proposta. Condições gerais do título. No momento da assinatura da proposta, existem as condições gerais do título. Essas são obrigatórias. Mas, professor, o senhor falou que a proposta de subscrição não é obrigatória, mas as condições gerais do título são obrigatórias. Ok, mas você pode ler na internet. As condições você pode ficar sabendo na internet, no terminal eletrônico, você pode ler as condições ali, caso você queira, né? A maioria geralmente não lê, pula, mas você pode ler, está ali disponível para a sua leitura. Então, o subscritor é a pessoa que subscreve, que adquire o título. Atenção, cuidado. Não é a mesma coisa que titular. Professor, mas subscritor não é a mesma coisa que titular? Não. O subscritor é quem está adquirindo o título. Mas ele pode transferir, por exemplo, o resgate do título para uma outra pessoa. Ele pode transferir o resgate daquele montante que a gente mostrou aqui, com a letra M, para outra pessoa. Em alguns casos, para um time de futebol, por exemplo, do coração dele, né? Ele pode transferir o resgate para um time de futebol, para uma ONG, né? Ele pode fazer isso. Aí, esse time de futebol é que será o titular, caso ele compre realmente para o time de futebol. Ele será o subscritor. Agora, não confunda aqui, viu? O time de futebol poderá ser o titular, mas também poderá receber apenas o resgate, ficar apenas com o resgate. A gente vai falar disso lá, quando chegar no título adequado, para você não confundir. Por enquanto, entenda o seguinte: você pode subscrever, você pode comprar um título de capitalização, mas você pode comprar para outra pessoa. Então, essa outra pessoa fica mais fácil assim por enquanto, para a gente não confundir com o que vamos ver, com o que nós vamos ver, para você não confundir com o que vamos ver mais tarde.
Então, você pode subscrever um título, comprar um título, em nome de outra pessoa, por exemplo, doar, presentear uma outra pessoa, e essa outra pessoa que será o titular. E a cessão parcial, o que é a cessão parcial? Você pode ceder, por exemplo, o resgate para uma instituição, tá? Fica mais fácil assim, vamos elemento por elemento, depois a gente mistura isso aí. Você pode ceder o resgate, por exemplo, para uma instituição. Professor, o senhor falou de resgate. O que é o resgate? O resgate ele é o retorno do valor que você capitalizou, ele é o retorno desse valor ao final do período. Tá? Esse resgate, a gente vai falar melhor sobre ele aqui, ele pode ser total ou parcial. A gente vai ver aqui, tá? Você pode resgatar após o prazo de vigência do título, ou você pode resgatar logo após o prazo de carência para esse resgate, ok? E, obviamente, o valor não terá sofrido a capitalização em todos aqueles períodos, e aí você poderá, sim, receber menos do que você guardou, tá? Alguém, por exemplo, que compra um determinado título de capitalização e ele esteja guardando R$100 todo mês por 36 meses. O prazo de carência é 12 meses, ele não pode tirar antes. Se ele parar de pagar antes, ele vai receber depois, ao final do título, ele vai resgatar a parte que ele guardou, descontado, obviamente, os valores para sorteio e os valores para a administração. Mas imagine que você vai comprar um título de capitalização guardando R$100 todo mês, por 36 meses. Mas aí, depois de 15 meses, você decidiu retirar, resgatar. Aquele valor, que no caso não foi R$100, não foram R$100 que foram colocados para render, vamos usar a linguagem popular aqui, digamos que tenha sido 85, quando capitalizar naquela quantidade de meses que você resolveu tirar, o valor ele poderá ser menor do que você aplicou, tá? Dependendo do cálculo, eu não coloquei taxa nenhuma aqui, mas eu espero que você esteja me entendendo. Para facilitar o seu entendimento, vamos dizer o seguinte, você passou a guardar R$100 todo mês um título de capitalização, tá? Obviamente você guarda 100, mas a sociedade de capitalização não vai colocar todos os 100 para capitalizar. Digamos que coloca 85. Bom, se você retirar antes do prazo total de vigência, que neste caso foi, no nosso exemplo, 36 meses, você poderá sim correr o risco de tirar menos do que você guardou. Lembrando que você vai estar depositando todo mês. No exemplo anterior, a gente disse que depositaria 1.000 de uma vez só. Depositando todo mês, obviamente, se nada rendesse e nada fosse retirado destes 100 vezes 36 meses daria 3.600. O que eu quero dizer é que você poderá o montante que você retirar poderá ser inferior a 3.600, obviamente, porque você não esperou os 36 meses. Mas a maioria dos títulos de capitalização, conforme os tipos que serão estudados aqui daqui a pouco, a maioria vai permitir que, no mínimo, você retire os 3.600. Como, professor? Ora, como, professor, se o senhor disse que ao guardar R$100 todo mês por 36 meses, parte desses 100 será destinada aos sorteios, né? No nosso exemplo aqui de 10%. 10% para sorteios, R$10. Parte será destinado à taxa de carregamento, né? A cota de carregamento, que é no nosso exemplo, 5%, para facilitar, R$5. Então, apenas 85, né? Tira 15, apenas 85 vai colocar para render, ok. Mas quando ele é capitalizado nos 36 meses, a maioria dos títulos, como vamos ver aqui, se preocupa para que esse valor, no final,